Bom dia, dono de oficina. Bom dia, piloto. Bom dia, pilota. Quase que eu esqueci aqui, a gente mudou um pouquinho. Por que piloto? Por que pilota? É porque é com você que eu estou querendo falar, você que está no comando da sua oficina. Você, dono de oficina, você, dona de oficina. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês estratégias sobre como organizar sua oficina e lucrar mais em até 90 dias. Eu sou o Rezende, o produtor do podcast. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada aqui na cidade de Osasco, e também o criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficinas a mudar os seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo, certo? Isso mesmo. E o que a gente vai falar no podcast de hoje? A gente vai falar sobre o cliente quer levar a peça, quer trazer a peça, né, no caso. Pode ou não pode? Tem um tema interessante aí, né? Porque tem gente que aceita, tem gente que não aceita, tem gente que não aceita de jeito nenhum. Mas vamos falar sobre isso. Bom, Lu, tudo que a gente fala aqui sempre tem relação à organização da oficina, tanto na questão física, tanto na questão de logística, tanto na questão financeira. Consequentemente, no lucro final da oficina no final do mês. E, bom, o que é, assim, na prática, o cliente querer levar a peça e só pagar pela mão de obra? Tipo, a minha pergunta é melhor. Isso é uma prática que ajuda ou atrapalha a divisão geral, de forma geral, a oficina num todo, na questão da organização e do lucro? Muito bem, William. Vamos lá, vamos contar um pouquinho aí. Antes, só a questão da história da reparação automotiva, né? Se a gente for analisar, eu vou falar assim, porque eu comecei na área ali, ó, final dos anos 90, começo do ano 2000. Então eu me lembro que a oficina que eu trabalhava, né, ela assim, tinha bastante peça, era a oficina aqui na cidade de São Paulo, tinha bastante peça assim no estoque, né? E só que a quantidade de carros era menor, né? Assim, carros que eu digo assim, por exemplo, GM não fugia, não tinha muitos modelos diferentes. Né? Aí você pega ali a linha Volks, não tinha muitos modelos diferentes. Ford, Fiat, a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Foram chegando os carros, né, vindos de fora, aí começou outros modelos e eu vi que o mercado começou a mudar. Então, o que acontece? Antigamente, eu não me recordo dessa situação do cliente trazendo a peça. Geralmente, tinha até aqui próximo daqui da onde eu moro, né, da onde tem a oficina, tinha uma loja muito grande de peça, como se fosse a Mercado Car dos dias de hoje, né? Chamava Superdom. A maioria das pessoas que iam comprar peça lá é porque era o cara que mexia no próprio carro dele, que por sinal tinha um vizinho que ele gostava muito de mexer, ele mexia no carro dele. Só que aí o que aconteceu? Foi passando o tempo e as coisas mudaram, começaram a vir a tecnologia e eu imagino, William, que é muito justamente isso, né? O mercado mudou, os carros mudaram, né? O perfil dos clientes mudaram, a internet trouxe muita informação, a China virou um boom, né? Antigamente, se você quisesse mais, tipo assim, peça mais barata, alguma coisa assim, aonde era que buscava? Paraguai, né? Tanto que a gente até brinca com o Camilo, né? E aí começou aquele boom da China, né? De produzir não só peças, mas também aí muito mais equipamentos eletrônicos. Então, assim, o mercado mudou. E aí, o que acontece? Antigamente não tinha tanto esse negócio de trazer a peça. Isso daí eu imagino que tenha sido recente, né? Essa questão de trazer as peças.
Então, assim, se pode ou não pode, né? Acho que o grande desafio hoje, William, é a questão da qualidade das peças. Então, por isso que eu gostaria de deixar bem claro a respeito disso, né? Eu acho que eu vou trazer até um posicionamento aí, vamos ver a reação aí. Então, o que que acontece, né? Se a gente for analisar, estou até fazendo meus rabiscos aqui já. O dono da oficina, que ele passa a ter um pouquinho mais de conhecimento, que é uma porcentagem aí ainda, né, pequena em vista da quantidade enorme de oficinas que existe no mercado, ele tem que começar a criar uma conscientização, né? Então, assim, por exemplo, a área da reparação automotiva, ela tem vários segmentos, William. Como assim, Eduardo? Vários segmentos. Meu, você tem as auto centers, você tem oficina especializada. Então, assim, tem muitos nichos. E aí vai do dono da oficina como é que ele vai desenhar esse procedimento de atender o cliente. Né? Terça-feira, na nossa aula de tira dúvida dos alunos da Mecânica da Mente, a gente estava até conversando ali, né, esclarecendo as dúvidas sobre a parte financeira da oficina, e eu falei para eles, né, porque lá a gente tem uma forma de conversar a respeito de você colocar uma porcentagem em cima das peças que você comprar. Mas as oficinas têm direito de comprar em distribuidoras, né? Que nem no caso aqui da Tagma, nós temos ali autorização para poder fazer a comercialização de peças. Então, isso daí, de uma certa forma, a gente consegue benefícios, consegue descontos para comprar em distribuidora, o que a gente consegue, querendo ou não, colocar uma porcentagem em cima das peças. Então, virou esse grande dilema aí, né, que a gente vai discorrer ao longo do nosso bate-papo hoje, justamente, né, se pode ou se não pode, né? Judicialmente, como será que funciona isso, né, William? Fica aquela pergunta no ar. O dono da oficina resolveu aceitar que o cliente trouxesse a peça. Só que a peça que ele comprou era falsificada, uma correia dentada. Aí deu problema no motor, né? Quebrou a correia ali, atropelou válvula. De quem que é a responsabilidade, no caso? A gente vai estar fazendo um bate-papo. Não sei se você pensou nessa pergunta aí, mas eu estava vindo no caminho aqui e acabei lembrando a respeito disso, certo? Sim, senhor. Na verdade, a pergunta é mais ou menos essa. É assim, quais são os principais desafios que a oficina enfrenta com essa prática do cliente querer trazer a peça? Assim, para o dono de oficina, gente, a gente está falando aqui para quem é dono de oficina. Você tem um negócio, você precisa ter dinheiro para fazer o seu negócio girar, você precisa ter lucro, você precisa ter organização. Então, não estamos falando aqui, deixar bem claro uma coisa, que isso é um crime. Não é, de forma nenhuma. O cliente tem todo o direito, mas a gente vai mostrar o ponto de vista de oficina que tem sucesso na organização financeira e a posição dessa oficina, que no caso é a Tagma, que é o caso Eduardo, ensinando sobre isso. Então, assim, para para os donos de oficina que tem esse tipo de perfil de cliente que aparece ou com frequência ou de vez em quando, qual que é o principal desafio que a oficina enfrenta nessa situação, quando o cliente quer trazer a peça? Exatamente, não, William. Vamos lá, vamos só já esclarecer essa parte que eu até citei no final aqui. Por exemplo, se o cliente trouxer uma peça, ele comprou uma peça falsificada e aí é instalada no carro e aí dá um problema, provavelmente, judicialmente, o dono da oficina vai ter que arcar com isso, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você recebe a peça, você se torna aí, né, um coparticipante, você está autorizando, né, que o cliente faça isso. Se está autorizando, você acaba sendo responsável ou por você já avisar o cliente que aquela peça é boa ou não, não é só ir lá e aplicar, né? Então, se você instalou, é como se você desse um certificado para ele e aí a responsabilidade é sua, né? Ah, Eduardo, não é certo isso. Não é certo, né? Eu vejo assim que às vezes dentro da oficina
o pessoal não gosta de querer tomar prejuízo, né, William? Mas, querendo ou não, acho que todo o comércio aí, né, tá pautado justamente para isso, né? Por exemplo, ó, o Júnior aí já começou já citando que lá ele não aceita, né? Na Tagma também não aceitamos, né? Por que que o Eduardo não aceita que o cliente traga a peça na Tagma? A gente desenhou, William, um perfil de cliente que nós gostaríamos de atender. O que é o tipo de cliente? Né? O cliente, eu tenho esse cliente desenhado, né? Como que é? É uma pessoa de X idade até X idade, e aí a gente colocou uma frase que aí a gente deixou bem claro. Quero atender clientes que gostem de cuidar do carro da maneira correta. Né? Então, assim, esse é o perfil de cliente. A gente faz um trabalho para atrair. Só que para eu atender esse tipo de cliente, faz parte com que eu não aceite, né, receber peças, nem fazendo um termo, né, e ele assinando e responsabilizando. Porque no caso, lá atrás, comentava-se o seguinte, ó, se eu receber e der um problema na peça, eu vou cobrar outra mão de obra de você. De boca, verbalmente, isso daí poderia se tornar, né, tipo assim, como se fosse uma regra, né, uma lei, mas judicialmente não vale. Aí o que que acontecia? Sempre quando, isso lá atrás, quando nós fizemos algumas experiências, uma vez eu lembro até hoje, deu um problema no motor de um carro, e aí foi aquele fuá todo, era vazamento de óleo, era carro que estava fumando, né, perda de compressão, e era problema por conta das peças que o cliente tinha comprado. Até eu explicar para ele acerca disso, já gerou todo um desconforto, quase perdi o cliente, né? Graças a Deus eu não perdi, mas foi uma situação altamente desagradável. Então, assim, hoje, na Tagma, não permitimos que o cliente traga as peças, até por conta aí da quantidade de peça falsificada que existe. E por falar em peça aí falsificada, não que ele seja um expert, né, meu? Ele é expert em peça boa, né? Que é o Flávio, ó, acabou de entrar aí, né, lá da Matarazzo, então ele é um cara que entende muito, né, de peça de qualidade que eles vendem lá e o que que tem no mercado de peça ruim. Ele até me passou uma informação muito importante, né, a respeito de peça. Então a gente está sempre estudando aí, ó, sempre estudando, buscando conhecimento para a gente poder entender. Na Tagma, como funciona? O cliente não pode trazer a peça nem sobre termo, tá? E se o cliente for trazer a peça, aí uma exceção que nós abrimos é comprando a peça na concessionária e mostrando a nota fiscal. Aí vai mostrar a nota fiscal, nós vamos fazer um termo e aí sim vai acontecer justamente isso, que é o quê? A gente vai estar aplicando a peça e a gente vai estar assumindo junto com o cliente. Mas assim, o nosso risco de ter um problema, ele é muito pequeno. A saber que se for aplicado da maneira correta, você consegue também judicialmente acionar a concessionária. A verdade é, a oficina mecânica ela tem que prestar um serviço com excelência. Isso é o clássico, né, William? Isso daí é o clássico. Agora, sim, todos praticam, todos buscam o conhecimento certo para você poder aplicar um serviço com excelência? Serviço com excelência, será que está pautado só em você limpar, né, o cavalete da pinça do carro do cliente, deixar bem escovadinho, bem limpinho? Será que excelência no serviço seria só isso? Será que excelência no serviço está só relacionado à execução, né, de peças, né, com qualidade? Será que serviço com excelência está pautado só nisso? Não, não está pautado só nisso, mas vamos voltar para o tema para a gente não puxar para outro lado aí, que já viu, né? Senão... Então, William, não sei se você ia perguntar aí alguma coisa aí relacionada a isso, mas assim, que nem eu falei a respeito dos nichos, tá? Então, assim, tem oficinas que eles podem, de uma certa forma, trabalhar dessa maneira, né? Fazendo um acordo com o cliente, como tem algumas que às vezes faz. O que é o interessante é você entender a parte judicial, né, que isso daí envolve, porque o serviço automotivo é um serviço, né, de extremo risco,
se você for analisar a segurança nossa, está envolvido para nós a segurança de uma certa forma, e se a gente causar alguma coisa e acontecer um acidente, somos os responsáveis por isso. Por isso que entra a pergunta clássica que você fez, né? Se o cliente trouxer, né, a peça de uma certa forma, você vai conseguir manter a sua oficina organizada? Para manter a oficina organizada, você tem que imaginar aí que é o seguinte, né? Você tá, por exemplo, a pessoa pode colocar lá a família, quantos carros não entra aqui na Tagma que a gente vai olhar no banco de trás, está lá com uma, duas, três cadeirinhas, né, de criança. Então, assim, a gente está fazendo um reparo para que aquela pessoa conduza a sua família, e ele quer conduzir a sua família com segurança. Ninguém quer causar nenhum tipo de problema para os ocupantes do veículo, né? Então, esse é um outro ponto. Eu conversando, William, com uma médica, que é cliente nossa, e ela é extremamente exigente, assim, muito detalhista, sabe? Gosta das coisas tudo certinho. E um dia que eu fui entregar o carro para ela, ela falou assim, ó, você me desculpa ser muito sistemática com o carro, às vezes até eu incomodo você até demais, é porque ela é uma médica que o segmento dela, a patologia, né, que diz, né, ela atende casos críticos, né, que é acidente de moto, acidente de carro, atropelamento, né, no hospital muito conhecido aqui em São Paulo. E ela falou que quando ela atende esses casos, ela começa a criar meio que um medo, tipo assim, será que um dia eu vou estar aqui nessa mesa de cirurgia porque vão colocar uma peça falsificada, meu carro vai capotar e eu vou estar aqui dentro desse centro cirúrgico? Olha o pensamento que ela tem. É errado? Não. Mas é uma responsabilidade de quem? De quem faz reparo automotivo. Se preocupar muito com isso. Não é só receber o valor do serviço, não. É entender que a gente está aqui para cuidar do veículo do cliente, não de acordo com o cliente acha que tem que ser, e sim como precisa ser feito. Ó, lá no Facebook o André até deixou um comentário aqui. Acho que você já respondeu, mas eu vou só citar o comentário, tá? Bom dia, quando o cliente traz a peça, eu não dou garantia da mão de obra. André, você acha que o Edu já respondeu aí o que você tem que fazer. Mas, William, oi, eu posso só interromper você um pouco pode? e ficar uma dúvida no ar? O que é garantia de mão de obra? Será que o nosso amigo consegue responder? O que é garantia de mão de obra? Vamos ver se ele responde aí daqui a pouco a gente dá a sequência quando ele responder, porque eu preciso entender também, né? Eu preciso comunicar ao cliente o que é uma garantia de mão de obra. Bora lá para a próxima pergunta aí, seu William. Então, André, se estiver por aí ainda, manda aí. Bom, olha só, basicamente a próxima pergunta isso. Como essa prática de trazer as peças pode afetar a qualidade de serviço oferecido na oficina? Vou deixar isso aqui para depois, vamos ver se o André responde. Se ele não responder, eu volto aqui, tá? Então vamos lá, Du. Beleza, você explicou sobre o porquê e o que é o trazer a peça e como isso, né, atinge a organização e o lucro da oficina. Mas para a gente ter, beleza, vamos começar a colher os frutos da sua decisão. Quais são as melhores estratégias? Desculpa, como as melhores estratégias para garantir a lucratividade da oficina ajuda a lidar com os clientes que querem trazer as próprias peças? Ó, William, a colocação que você fez é estratégia, tá? Na terça-feira, né, no encontro lá, nós falamos muito sobre isso. Estratégia, né, para o dono de oficina estar trabalhando lá. Ele tem que ter essa estratégia na cabeça dele. Quem é? A estratégia da Tagma. Atender clientes que queiram cuidar dos veículos da maneira como realmente tem que ser. O que impele, o que cabe a isso, né, para poder fazer isso? Cabe com que eu tenha algumas regras, né? Somente a empresa fornecer as peças,
né, mão de obra qualificada. Então, a gente vai se responsabilizar por todo o processo. Tá? Então, as peças que nós aplicamos, a gente tem um estudo muito forte para poder, isso faz parte da estratégia, a gente tem um estudo muito forte de peças que a gente pode utilizar, de peças que não podemos utilizar, porque tem muitas marcas, né, infelizmente, são de baixa qualidade, e aí, de uma certa forma, ela pode até durar 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, dependendo da forma que o cliente usa, mas ela já vai ter um desgaste precoce. Tem outras peças que têm uma qualidade melhor, né? Então, tem toda essa estratégia que você desenha dentro da oficina para poder trazer uma qualidade muito importante para o seu cliente. Geralmente, William, pela estratégia que se cria, você consegue obter um resultado muito bom em cima disso. Né? Parece até incrível, mas aqui na Tagma eu tenho, se eu for contar quantos clientes comentam comigo, né, de querer trazer a peça, eu tenho uma porcentagem que eu acho que se eu for contar mesmo, pela quantidade de carros que passa na Tagma, não chega a ser 1%. Meu, esse é sensacional. Já pensou você? Vamos colocar 1%, né? De carros que a gente costuma atender. Vamos imaginar aí, né, quantos carros uma oficina, né, um padrão médio, ele atende por mês? Vamos chutar aí 100 carros por mês. Né? Então, 1% vai ser o quê? Um carro. Um cliente vai questionar por que ele quer trazer a peça. Por quê? Porque foi desenhada uma estratégia para que você consiga conduzir dessa forma. Tá? Então, assim, por exemplo, às vezes uma pessoa da internet entra lá e pergunta: eu queria saber sua mão de obra que eu já tenho as peças, tá? Para executar determinado serviço. Aí ali o que nós fazemos? A gente entra em contato com o cliente, conversa com ele, procura saber, né? Às vezes a gente já está dando até, a gente está ajudando a pessoa antes dela trazer o carro. Eu avisando que eu não recebo, né, o veículo com ele trazendo as peças, mas eu já alerto ele. Você comprou essas peças pelo Mercado Livre? Ah, comprei. A loja que você comprou tem procedência? Você pesquisou na internet sobre essa loja, sobre esse local? Não, não pesquisei, porque eu pesquisei lá, tem um combo. Eu falei, então deixa eu te avisar, né? Porque a gente fica muito atento em relação a isso, porque tem muita peça falsificada sendo vendida na internet e muita peça aí, né, de procedência duvidosa, carga roubada, entre outras coisas. Então a gente acaba deixando ele ciente, não recebo o carro, mas eu avisei para ele, então ele vai ver a procedência. Aí eu falo, né, cuidado, que o maior prejudicado nessa história vai ser você e a sua família, né? Porque se você coloca uma peça, lembrei até aqui, eu não sei se o Mate ainda está aí junto com a gente, né? Que ele iniciou, teve uma vez que ele entrou em contato comigo que o cliente passou, quis falar com ele, ele falou que ele não conseguia atender, queria agendar, o cliente não esperou, parece que ele comprou uma peça num outro lugar, instalou, a peça era de baixa qualidade, era até um terminal de direção, quebrou, o carro perdeu o controle e acabou, não causou um acidente grave, mas acabou causando um problema. Eu falei, tá vendo, Mate, como Deus é bom e você fez a estratégia certa? Já pensou se você cai na pressa dele pedir para você ver que peça que é, ele ir lá e comprar e você está lá? Agora você estava sendo co-participante aí, né, desse pequeno desastre aí que aconteceu. Então, William, a melhor forma é o que você falou, né, com a pergunta, né, o termo que você utilizou na pergunta, a estratégia. Utilize a estratégia certa para você poder atender bem o seu cliente, atender com excelência, né? Então, assim, crie uma estratégia do tipo de cliente que você quer atender, desse cliente que você atende, né? Se ele quiser mandar muito na oficina, se ele quiser trazer a peça, se ele quisesse cuidado, né? Porque não funciona desse jeito. A gente não tem condição de chegar lá para o médico, né? E falar para ele assim, você vai fazer aqui você vai fazer a instalação de uma. Eu conheci um cliente que ele vendia prótese daquele material titânio para colocar, tipo assim, por exemplo, fazer um complemento de alguma junta no corpo, alguma coisa assim. E eu falava assim, meu, e se você, por exemplo, você chegar lá para o médico e falar assim, eu tenho
dois materiais aqui. Eu tenho o material mais caro, que é o titânio, né? E eu tenho aqui o chumbreguinho aqui do material. E essa peça aqui ela é mais barata, né? O médico ele vai aceitar, ele vai falar de maneira nenhuma, né? E se o médico, e se o paciente falar assim, ó, eu vi que o custo aqui da operação vai ficar em 100 mil reais, eu estou vendo que a prótese que vai ser colocada aqui, ela é um valor de 30 mil reais. Se eu conseguir uma aqui de um amigo por 10 mil, eu não posso levar para você fazer a instalação? O médico não vai fazer a instalação disso daí. Ah, gostaria de colocar uma prótese de silicone na minha esposa, ali eu ia falar lá no Paraguai, agora não é, o Paraguai não é a terra das coisas, né, de baixa qualidade, é só na parte ali da fronteira. O Camilo me ensinou isso daí, coisa que eu particularmente não sabia, né? Então, mas eu conheço uma pessoa que vende prótese de silicone ali e tal, não sei o que, eu levo para você fazer a instalação aí. Você pega? Não, não pega. Por quê? Porque se pega uma bolsa, né, que de uma certa forma vai trazer ali o risco de estourar, trazer uma infecção para dentro da paciente ali. Então, assim, jamais. Então, a gente tem que ter essa consciência. O dono da oficina tem que começar a não só pensar aí na parte técnica, né, da oficina, mas tem que começar a pensar nas estratégias para você atender o seu cliente. E isso daí dá muito certo, William, porque hoje, assim, ó, tá aqui, né, a gente atende aí um grande número e a gente tem praticamente 1% de cliente que às vezes. Então, assim, é a maneira como o dono da oficina se posiciona, é a maneira como ele age, né? Como que você se posiciona? Você se posiciona na maneira do seu atendimento ao seu cliente. Se você está correndo igual um louco só em querer arrumar carro, você não vai se preocupar muito no atendimento. Então, você está perdendo a oportunidade de criar uma estratégia, de utilizar na jornada do cliente, logo na entrada dele, você já se posicionar e você oferecer o melhor serviço para ele. Hoje, será que tem mais pessoas que querem um serviço de qualidade ou menos pessoas que querem serviço de qualidade? Na verdade, todos querem um serviço de qualidade. A única coisa é que ainda tem gente que acha que assim dá para fazer um serviço de qualidade alta, um serviço de excelência, pagando quase nada para o dono da oficina. Isso daí não é verdade, né? Serviço de excelência, ele de uma certa forma tem o valor justo, e esse valor justo para algumas pessoas vai ser o tá caro, né? E não é, né? Ô William, eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet a respeito até do que o amigo falou e eu fiz o questionamento, né? O que é, né, garantia de mão de obra? E eu encontrei aqui o seguinte, ó, de maneira resumida, a lei de garantia do serviço refere-se ao direito do consumidor de recorrer em casos de defeitos ou serviço mal prestado. Ou seja, nesse caso, é considerado que esse cliente não ganhou aquilo pelo qual pagou. Por exemplo, quando o mecânico troca a junta de um cabeçote de um motor que superaqueceu. Quando a peça ela é de baixa qualidade, então ela vai entrar aqui nesse ponto aqui, ó, serviço mal prestado. Então, assim, esse termo utilizado, né? Quando o cliente traz a peça, eu não dou garantia de mão de obra, segundo a lei, não vale. Porque quem aplicou? O juiz não vai querer saber tecnicamente de que foi uma peça de baixa qualidade que foi colocada. Por quê? Porque tem um técnico responsável para fazer a aplicação. Então, a responsabilidade, nesse caso, de um serviço mal prestado, está relacionada a quem? A quem aplicou. Você vê como buscar informação de maneira judicial ajuda você a prestar um serviço, porque eu não vejo, assim, pelo menos a grande maioria das oficinas, eu não vejo eles querendo prestar um mau serviço. Eu não vejo eles querendo fazer coisa errada, né? Mas para fazer a coisa certa, precisa do quê? A gente precisa não só de ferramentas adequadas, capacidade técnica, mas também peças de qualidade. Olha que importante aqui a informação que a gente conseguiu na internet. Sim, ó, o André respondeu aqui, ó. Garantia de mão de obra é quando a oficina se responsabiliza pela peça. Aí, ó, show de bola. Aí, ó, o mestre das peças mandou uma mensagem aí para nós, ó.
Ó, referente a peças, as fábricas fornecem apenas 3 meses devido às imensas variáveis de instalação, manuseio e aplicação. Repassamos o mesmo tempo de garantia, todavia depende muito. Tá vendo? Importante essa informação para o Flávio. Muito obrigado, Flávio. Deus abençoe aí pelo seu comentário, porque eu tive com ele esses dias e ele deu uma aula para mim ali, explicando, né, algumas coisas. Eu acho que vale muito a pena, né, donos de oficinas conversarem um pouco com quem fornece peça para obter informações, porque é o que ele falou, ó, né, no caso aí, ó, as variáveis de instalação, manuseio e aplicação, né? Então você vê que tem várias vertentes aí, né, desses entrepostos aí que vale muito. Por exemplo, uma embreagem, né? Mesmo você colocando uma embreagem de qualidade, como vai ser a condução, né, do dono do veículo? Eu já cheguei a trocar embreagem de carro aqui que estava com 10 mil quilômetros. Então, né, olha lá, ou seja, melhor mesmo é não aceitar o cliente levar a pressa para não ter que nos responsabilizar em caso de peça de má qualidade. Justamente, ó, aí, Jason, exatamente isso. Né? Na verdade, esse seu comentário é interessante porque assim, o mesmo é não aceitar o cliente para que a gente não nos responsabilize. Na verdade, é justamente isso, o Jason. É a gente criar essa estratégia do seguinte: a minha oficina fornece o serviço adequado para você, cliente. O fato da gente já colocar isso, né, como um posicionamento, já vai descartar a possibilidade, né, de não aceitar esse tipo de peça. Por quê? Porque as peças que a gente coloca é as que vão ser mais adequadas para esse tipo de serviço. Nós somos, né, prestadores de serviço. A nossa categoria enquadra prestação de serviço. Peça é um complemento. Então, a gente tem que, na verdade, essa é a mesma coisa um pedreiro, né? O pedreiro, ele vai entrar, ele é um prestador de serviço, mas ele pode falar para mim, falar assim, ó, não coloca tal marca de tubulação, porque senão daqui 5, 8 anos você vai ter um problema. Coloca dessa marca, porque aí vai durar 20 anos, você não vai ter problema nenhum. Meu, ele tá me avisando, né? Aí sim, a gente vai lá, busca peça de qualidade. Mas no caso do carro, né? O carro somos nós, o técnico, somos nós os responsáveis, né? Aqui na minha oficina também é raro um cliente querer trazer a peça, já deixo claro que eu forneço a peça sem garantia toda a minha. Então, quando a gente dá justamente essa questão da mão de obra, aos amigos que estão aí, deixa eu até comentar uma situação que aconteceu. A gente fez a aplicação de uma peça que a gente considerava como boa, o cliente foi pegar a estrada com o carro, deu um problema. Na hora que o cliente entrou em contato comigo, eu já providenciei um aluguel de um carro para ele prosseguir na viagem dele. Arquei com o custo de colocar esse carro no guincho e trazer para a Tagma e eu arquei com o reparo necessário. É lógico que eu conversei com a distribuidora, é uma distribuidora de uma parceira aí muito forte da Tagma, então ele também auxiliou, né, daquilo que ele considerou que era da parte dele. Então, assim, o cliente não ficou na mão. Né? Agora, quando o cliente compra a peça, já pensou, acontece uma situação dessa? Aí eu vou falar, olha, entre em contato lá com o Mercado Livre e se vira lá. Aí não vai dar certo, o cliente vai ficar chateado, porque no final das contas, a desculpa sempre do pessoal vai falar que quem aplica, sempre fala que o mecânico aplicou errado, né? Algumas empresas que não têm uns profissionais qualificados aí igual o Flávio, né? Vai simplesmente a jogar a responsabilidade toda em cima da aplicação errada do mecânico, certo? Olha lá, ó, o Alan tá falando aí, o que acontece muito são os proprietários de Evoque, né? Ou de Land Rover, né? Então esses daí requerem um cuidado especial. Tô com uma aqui que assim, o cliente ele anda no final de semana e durante a semana fica comigo, né? Acabou de comprar o carro, já deu defeito em alternador pilotado, já deu defeito de vazamento de óleo, já deu defeito no sistema de injeção, já deu defeito na suspensão dianteira, agora está dando problema na suspensão traseira do veículo. Né? Olha aí a arte aí, né? Mas a gente tem que cuidar dele, né? Cuidar do cliente da maneira adequada. Como diz a brincadeira, Land Rover é bom só para o dono de oficina, né? Porque realmente é brincadeira, gente, porque realmente Olha,
E tem que ter uma atenção total aí, até pelo comentário do Alan. Ele quer comprar peça pela internet. Tomara que ele ache lá o Flávio lá da Matarazzo, nesse meio caminho aí, para poder comprar peça de qualidade. E só para terminar esse negócio da peça, mesmo que você comentou, é uma peça de qualidade que a gente instalou, de uma procedência correta, de um fornecedor que comprou uma peça boa e tal. Mas, gente, não se esqueça que assim, isso é um processo industrial. Tem lá o Six Sigma, a cada X mil peças, uma pode dar problema. Então, assim, o seu cliente pode ter sido, o cliente do Edu, no caso, pode ter sido contemplado com essa peça que deu defeito depois de X mil peças, mas isso aí não é esse o ponto, né? Não. Enfim. Du, para a gente não. O André até perguntou aqui qual a garantia de peça em relação à autopeça, você acabou de responder. Só para trazer essa pergunta aqui, o comentário que ele fez. E só para a gente então finalizar aqui, como implantar essa mudança de cultura para os donos de oficina que ouvem muito isso do cliente, né? Quero trazer a peça, não sei o quê. Então, como que você implanta essa mudança de cultura para incentivar os clientes a entenderem essa situação e que você possa, né, mostrar que sua oficina está organizada e isso vai te ajudar a ter um lucro melhor em cima desse processo e não ter prejuízo. No caso aqui, nem tem o lucro. É o caso de pensar no prejuízo, porque exatamente, se você dá um problema, você tem que arcar com todos os custos. Muito bem, William. Um dos primeiros passos aí a serem executados. Peraí, só um minuto. Peraí, rapidinho. Achei que a porta estava aberta, o doguinho ia descer, que a oficina já está aberta ali. Então vamos lá. William, o primeiro ponto é o seguinte: é o dono da oficina ele parar assim, como é que eu estou dirigindo, né? Já que a gente chama o dono de oficina de piloto aí, né? Como é que eu estou dirigindo a minha oficina? Como é que eu estou pilotando a minha oficina? Né? Eu estou pilotando a minha oficina com um copiloto que é o cliente, ele querendo ditar a regra ali, ditar a rota, onde é que eu tenho que fazer. Estou com um copiloto que geralmente ele vai dar as instruções corretas, ou eu sou um piloto sozinho e aí eu vou trilhar o caminho que o GPS ou o Waze me fornecer, né? Então, assim, tem que parar e pensar justamente nisso. Como é que você está pilotando a sua oficina? Se você tem um posicionamento de permitir que os clientes tragam, você vai ter que começar a desenhar uma estratégia para poder mudar. Aí você vai trabalhar certinho para você criar um perfil, criar um padrão de serviço que a sua empresa oferece. A Tagma tem um padrão de serviço. Eu não comecei isso da noite para o dia dando uma voadora de uma vez só. Não, a gente foi trabalhando gradativamente isso e comunicando e fornecendo as peças e já na hora de passar um orçamento comunicar ao cliente como é que a gente presta o serviço de qualidade. Então, o primeiro passo é esse, William. Como que o piloto da oficina, como que o dono da oficina está pilotando, está permitindo que o cliente sente ali no banco do copiloto e ele dite as regras, né? Então, assim, você vai começar a se posicionar de não aceitar o cliente ditar as regras das coisas. Então, acho que é basicamente isso. William. Depois você vai criando padrão de qualidade, forma de trabalho, procedimento de trabalho, né? Aqui nós temos um padrão de atendimento, né? Um padrão para diagnóstico, um padrão para execução de serviço, um padrão de organização do ambiente. Então, tudo isso precisa ser desenhado, aplicado ali o passo a passo até obter o resultado, depois pula para outro tópico, para o outro, e aí você vai ter uma oficina organizada. Né? Entre em contato com a Mecânica da Mente, entre em contato conosco aí, se quiser saber mais e colocar a sua oficina no prumo certo aí, beleza? Sim, senhor, é exatamente isso que eu ia falar. Alguns detalhes da estratégia, assim, você Da entendeu, hora, Flávio. O comentário do Flávio aí. Já só pensou aí preciso de chegar? da manteiga. Já pensou aí de chegar lá, né? Ou então assim, tipo assim, eu vou lá, pego o pãozinho, aí corto ele, aí eu passo a manteiga e falo pro cara, ô, só coloca na chapa aí pra mim, né?
Vou no restaurante lá, vou no fogo de chão e eu levo a Coca-Cola, né? Levo um squeeze lá, levo uma caixinha lá com um monte de cerveja. Eu quero só a carne, a bebida eu já trouxe, né? Ou pior, né? Você leva a carne e fala, deixa eu só usar sua grelha aí. A churrasqueira. Ô, William, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente não empresta ferramenta, né? A gente é um padrão aqui, a gente não empresta ferramenta. Outro dia veio um taxista e falou assim: ô, você não empresta uma chave 10 só para eu prender o suporte da bateria aqui? Aí eu falei assim: você por um acaso me empresta o carro só para eu dar um pulinho ali na frente para levar um amigo meu? Ele ficou me olhando assim, aí de uma forma descontraída eu expliquei para ele, né? O motivo da gente não emprestar a ferramenta, ele entendeu de boa, mas é justamente isso, né? O cara, porque se eu permito isso, sempre ele ia estar passando aqui para pegar a ferramenta para apertar um parafuso de uma porta, para apertar uma placa, para apertar isso, apertar aquilo. Então, assim, na verdade é isso. Se a gente permite esse tipo de situação, será que se eu chegar para o taxista e falar, você me empresta seu carro para eu dar um pulinho? É lógico que não, é a ferramenta de trabalho dele. Pô, e a ferramenta nossa também é ferramenta de trabalho. Certo? É só para dar uma descontraída para a gente já finalizar, que o pessoal já está me esperando para tomar café. Hoje o papo rendeu um pouquinho. Só para a gente finalizar, então, qual que é a frase do podcast? Ixi, William. Acho que a frase aí que a gente coloca é o seguinte, né? Procure se organizar, né? Para estar dentro da lei, ó. Eu estou abrindo vários sites aqui que está falando justamente isso. Acho que assim, tenha em mente que a oficina organizada não é benefício só para o dono da oficina. É um benefício muito maior também para o seu cliente, certo, William? Ó, o Jefferson chegou cedo e o Carlão chegou bem no finalzinho. Uma quinta-feira meio atípica hoje, então, para eles? Hoje foi, meu. Pelo menos para mim, quase que eu não chego aqui. Tava um trânsito doido. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Então, tá bom. Du, quero agradecer a você pelo podcast, quero agradecer a todo mundo que entrou aí, participou. André, muito obrigado pelos comentários, as dúvidas aí. E vocês, donos de oficina que estão aí, você quer saber algum assunto específico aí para poder ajudar você a organizar a sua oficina e lucrar mais? Manda aí para a gente nos comentários, manda no direct do Edu aí que a gente prepara o podcast. A gente tem uma filinha de assuntos aí, mas sempre que possível a gente vai encaixando algum assunto que está mais em evidência. Mas a gente está aqui para fazer esse podcast para vocês, beleza? É isso daí. Muito obrigado. Só para finalizar, lembrando que a oficina ela não é por você, dono de oficina. É pelo seu cliente. Agora, quem é que você quer atrair para dentro da sua oficina? Fechou? Valeu. Muito obrigado a todos aí que compareceram aí, puderam compartilhar. Muito obrigado, Flávio, né, que a gente tem uma amizade bem bacana e gosto muito de conversar com ele. Ele me ensina muito, né, até o dia que eu estive lá. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui, ao Jefferson, o Cardão, que sempre estão dando uma passada aí, ao Mate, todos os amigos aí, que também puderam contribuir hoje. Espero que também a gente tenha contribuído aí para que ele hoje, no dia de hoje, o conhecimento que eles obtiveram já não vão ser mais os mesmos na oficina a partir de hoje. Porque o conhecimento, ele liberta. Eu tenho certeza que a hora que chegar um cliente assim, comentando acerca disso, ele vai lembrar de tudo que a gente falou aqui, não só das informações passadas, mas dos comentários citados aqui. Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Ótimo dia. Bora produzir. Hoje é mais um dia que o Senhor fez, então é dia de bênção. Fechou? Isso aí. A gente se vê na terça-feira.